Imagine só, você está caminhando tranquilamente por uma trilha na floresta tropical. O chão úmido sob seus pés. Quando de repente, algo se move entre as folhas caídas. 8 pernas peludas, presas brilhando à luz que atravessa as copas das árvores e um veneno capaz de liquidar suas células de dentro para fora. Pois é, meu amigo, você acabou de encontrar a criatura que vamos explorar hoje. E acredite, depois de conhecer essa história, você nunca mais vai olhar para o chão da floresta da mesma forma. Sabe o que é mais assustador? A maioria das pessoas acha que conhece tarântulas, mas a verdade sobre a espécie mais venenosa do planeta vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre essas criaturas de 8 patas. E olha, não tô falando de qualquer aranha peluda que você vê por aí. Tô falando de uma máquina de matar evolutivamente perfeita, com um arsenal químico que deixaria qualquer laboratório de armas biológicas com inveja. Epoechiroteria metallica, conhecida como tarântula azul ornamental, não é apenas a mais venenosa. Ela é praticamente uma obra de arte mortal da natureza. Originária das florestas da Índia, essa belezura azul metálica parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Mas não se deixe enganar pela aparência. Exótica! Enquanto você fica hipnotizado com aquele azul elétrico que brilha em suas pernas, ela já está calculando se você é uma ameaça ou não. O veneno dessa criatura é algo que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Não é apenas uma toxina simples como a de uma cobra ou escorpião. É um coquetel complexo de proteínas e enzimas que ataca o sistema nervoso de formas que a medicina moderna ainda está descobrindo. Vítimas relatam uma dor que começa como fogo líquido correndo pelas veias, seguida de espasmos musculares tão intensos que podem durar dias. Um cara na Tailândia, que foi picado acidentalmente enquanto limpava um terrário, disse que preferia quebrar todos os ossos do corpo de novo do que sentir aquela dor outra vez. Mas aqui está o plot twist que ninguém espera. Essa tarântula não quer te matar. Na verdade, ela tem muito mais medo de você do que você dela. O veneno superpoderoso é principalmente para caçar pássaros. Sim, você ouviu direito. Essa aranha literalmente caça pássaros nas copas das árvores. Ela salta de galho em galho com uma agilidade que desafia tudo o que você imagina sobre aranhas lentas e desajeitadas. Em questão de segundos, ela pode pular metros de distância, agarrar um pássaro em pleno voo e injetar veneno suficiente para paralisá-lo instantaneamente. E sabe o que é mais fascinante? O comportamento de caça dessa espécie é tão sofisticado que cientistas descobriram que elas têm padrões de ataque diferentes dependendo da presa. Para insetos pequenos, uma mordida rápida. Para presas maiores, como lagartos, ela usa uma técnica de emboscada que envolveria fazer inveja a qualquer ninja. Ela literalmente calcula a trajetória, velocidade e até prevê o movimento da presa antes de atacar. Falando nisso, se você está curtindo essas informações insanas sobre a natureza mais extrema do planeta, dá aquela força pro canal! Aperta o like aí embaixo e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Acredite, tem muita coisa doida que a gente ainda vai explorar juntos. Agora, você deve estar se perguntando, como é que uma criatura dessas evoluiu para ser tão letal? A resposta está em milhões de anos de evolução em um dos ambientes mais competitivos do planeta. As florestas tropicais da Índia são um campo de batalha constante. Predadores por todos os lados, presas cada vez mais espertas e recursos limitados. A Poecilotheria metallica não tinha escolha, ou desenvolvia armas químicas de destruição em massa, ou seria extinto. O mais impressionante é que cada indivíduo dessa espécie tem uma composição de veneno ligeiramente diferente. É como se cada tarântula tivesse sua própria assinatura química, sua receita pessoal de morte. Pesquisadores coletaram amostras de dezenas de espécimes e descobriram variações que sugerem que o veneno está em constante evolução, se adaptando às presas locais e até mesmo desenvolvendo novos componentes. E não é só o veneno que impressiona. O sistema de entrega é uma maravilha da engenharia natural.
As presas dessa tarântula são proporcionalmente maiores que as de qualquer outro aracnídeo do seu tamanho. Elas funcionam como agulhas hipodérmicas perfeitas, com canais internos que permitem injetar o veneno com pressão controlada. Ela pode escolher quanto veneno usar, dependendo da situação. É economia de guerra aplicada no mundo natural. Mas vamos falar sobre algo que vai explodir sua mente. Essa tarântula tem um sistema sensorial que parece coisa de outro planeta. Ela consegue detectar vibrações no ar e no substrato com uma precisão que supera muitos equipamentos eletrônicos. Cada pelo em seu corpo é basicamente um sensor ultrassensível. Ela literalmente sente o batimento cardíaco de uma presa a metros. Consegue diferenciar entre o caminhar de uma formiga e o de um besouro, apenas pelas vibrações. E aqui vai uma pergunta pra vocês. Teria coragem de ter uma dessas em casa como pet? Comenta aí embaixo. Quero saber quantos corajosos ou malucos temos assistindo esse vídeo. Porque, acredite ou não, existe um mercado negro milionário para essas. No mercado ilegal, um exemplar adulto pode custar mais de $5.000. Colecionadores do mundo todo arriscam prisão e multas pesadas para ter uma dessas em suas coleções particulares. O problema é que, além de ilegal, é extremamente perigoso. Casos de fugas acontecem mais do que você imagina, e ter uma dessas solta em casa é basicamente ter uma granada de mão ambulante com vontade própria. A reprodução dessa espécie é outro capítulo fascinante e perturbador. O ritual de acasalamento parece uma dança macabra, onde o macho literalmente arrisca sua vida. Ele precisa se aproximar da fêmea, que é consideravelmente maior e mais agressiva, e executar uma série de movimentos específicos para não ser confundido com o jantar. Se ele erra um passo, vira refeição. Se acerta, tem alguns segundos para acasalar e fugir, antes que ela mude de ideia. As fêmeas podem botar até 200 ovos de uma vez. E aqui está a parte assustadora. Os filhotes já nascem com veneno funcional. Imagina só, centenas de mini máquinas de matar, cada uma do tamanho de uma moeda, espalhadas pela floresta. E eles são canibais desde o nascimento. Os mais fracos viram comida para os mais fortes, garantindo que apenas os mais letais sobrevivam. A ciência tem tentado estudar o veneno dessa tarântula para aplicações médicas, e as descobertas surpreendem. Componentes do veneno mostram potencial para tratamento de doenças neurológicas, analgésicos mais potentes que a morfina e até mesmo compostos que podem ajudar no combate ao câncer. É a natureza nos mostrando que o que mata também pode curar, dependendo de como usa. Inclusive, se você está curtindo esse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar trazendo essas informações incríveis sobre o mundo natural, considere se tornar um membro do canal ou fazer uma contribuição lá no Valeu Demais. Qualquer valor, por menor que seja, ajuda demais a manter a produção desses vídeos rolando. É graças ao apoio de vocês que conseguimos trazer esse tipo de conteúdo. Voltando à nossa amiga de 8 patas, você sabia que ela tem um dos metabolismos mais eficientes do reino animal? Uma Poecilotheria metallic adulta pode ficar até 6 meses sem comer. Durante esse período, ela entra em um estado de semi-hibernação, onde o metabolismo cai para níveis que deixariam qualquer mamífero morto. O coração dela, que normalmente bate 30 vezes por minuto, pode cair para apenas 2 batimentos. É como se ela pausasse a própria vida, mas quando ela caça, é uma explosão de energia. Em questão de milissegundos, ela pode acelerar o metabolismo para níveis extremos, bombeando e morinfar o sangue das aranhas com uma pressão que permite saltos e ataques impossíveis para seu tamanho. É como ter um motor de Fórmula 1 que pode alternar entre modo econômico e modo turbo instantaneamente. O habitat natural dessas criaturas está desaparecendo rapidamente. As florestas da Índia, onde elas vivem, estão sendo destruídas para agricultura e urbanização. Estima-se que restam menos de 5.000 indivíduos na natureza.
É irônico. Uma das criaturas mais letais do planeta está sendo derrotada por motosserras e tratores. Em algumas décadas, pode ser que essa maravilha evolutiva exista apenas em cativeiro. E tem mais uma coisa perturbadora. Essas tarântulas estão se adaptando aos ambientes urbanos. Caso de encontros em casas próximas, as florestas estão aumentando. Elas descobriram que forros e sótãos são lugares perfeitos para viver. Escuros, com muitos insetos e longe de predadores naturais. Imagina descobrir que você tem uma dessa morando em... O comportamento territorial dessa espécie é algo que os cientistas só recentemente começaram a entender. Cada tarântula marca seu território com feromônios que podem durar meses. Outras tarântulas conseguem ler essas marcações químicas, como nós lemos placas. Elas sabem o sexo, tamanho, estado de saúde e até o humor do dono do território. Apenas pelo cheiro! É um Facebook químico que existe há milhões de anos. A visão dessas tarântulas também é surpreendente. Apesar de terem 8 olhos, elas não enxergam como imaginamos. Cada olho detecta diferentes comprimentos de onda de luz, incluindo ultravioleta e possivelmente infravermelho. Elas veem o mundo em dimensões de cor que nosso cérebro nem consegue. Para elas, a floresta à noite é um show de luzes que nós nunca poderemos experimentar. O sistema imunológico delas é outro mistério fascinante. Elas são praticamente imunes a bactérias e fungos que matariam outros animais em dias. Pesquisadores injetaram culturas bacterianas letais nessas tarântulas e elas simplesmente ignoraram. O sangue delas tem propriedades antibióticas tão potentes que estão sendo estudadas para criar novos medicamentos para humanos. A comunicação entre essas aranhas vai muito além do que imaginávamos. Elas produzem sons em frequências que nossos ouvidos não captam. Usando equipamentos especiais, cientistas descobriram que elas têm conversas complexas. Mães chamam filhotes, machos cantam para fêmeas, e até existem sons de aviso específicos para diferentes tipos de perigo. E o mais bizarro de tudo, elas têm personalidade. Estudos mostraram que cada indivíduo tem traços comportamentais únicos. Algumas são mais agressivas, outras mais curiosas. Algumas são meticulosas na construção de teias, enquanto outras são mais desleixadas. É como se cada uma tivesse sua própria identidade, suas preferências, seus medos particulares. O processo de muda dessas tarântulas é um evento que parece saído de um filme de terror. Elas literalmente saem de sua própria pele, deixando para trás uma cópia perfeita e vazia de si mesmas. Durante esse processo, que pode levar horas, elas ficam completamente vulneráveis. O novo exoesqueleto leva dias para endurecer completamente. É o momento mais perigoso de suas vidas, quando até uma formiga poderia matá-las. Os métodos de caça variam conforme a idade. Jovens tarântulas são emboscadoras pacientes, esperando horas na mesma posição. Adultos são caçadores ativos, patrulhando territórios enormes toda noite. Idosos voltam a ser mais sedentários, usando a experiência para escolher os melhores pontos de emboscada. É como se cada fase da vida tivesse sua própria estratégia de sobrevivência. A influência lunar no comportamento dessas aranhas é algo que só recentemente foi documentado. Elas são mais ativas em noites de lua nova, quando a escuridão é total. Na lua cheia, elas se escondem mais, provavelmente porque ficam mais visíveis para predadores. Algumas até sincronizam a reprodução com as fases lunares, garantindo que os filhotes nasçam na época mais segura. Experimentos mostraram que essas tarântulas têm memória de longo prazo, impressionante. Elas lembram de indivíduos específicos, tanto presas quanto predadores, por meses. Se uma teve um encontro ruim com um tipo específico de lagarto, ela vai evitar todos os lagartos similares pelo resto da vida. É aprendizado por experiência em um nível que não esperávamos de aracnídeos. O veneno não é a única
Química dessas criaturas. Quando ameaçadas, elas podem liberar pelos urticantes que flutuam no ar como pequenas agulhas. Esses pelos podem causar reações alérgicas severas, cegueira temporária e problemas respiratórios, como gás lacrimogênio natural. Alguns exemplares podem lançar esses pelos a metros de distância com precisão assustadora. A longevidade dessas tarântulas também é excepcional. Fêmeas podem viver até 30 anos na natureza. Pense nisso! Uma única tarântula pode ter sobrevivido a gerações de seus predadores e presas. Elas são bibliotecas vivas de informação evolutiva, cada uma carregando décadas de experiência em sobrevivência. Estudos recentes com tomografia revelaram que o cérebro dessas aranhas é muito mais complexo do que imaginávamos. Elas têm estruturas neurais dedicadas a processamento de padrões, algo que pensávamos ser exclusivo de vertebrados. Isso explica como elas conseguem planejar rotas de caça complexas e lembrar de labirintos tridimensionais de galhos. O metabolismo do veneno é ajustado conforme a dieta. Se a tarântula come mais pássaros, o veneno fica mais especializado para vertebrado. Se come mais insetos, a composição muda para ser mais eficaz contra artrópodes. É como se elas pudessem reprogramar suas armas químicas, baseado no que está disponível para caçar. A resistência física dessas criaturas é algo que desafia a lógica. Elas podem sobreviver a quedas de alturas que matariam qualquer mamífero do mesmo peso. Podem ficar submersas por horas e simplesmente voltar a andar como se nada tivesse acontecido. Temperaturas extremas que matariam outros aracnídeos apenas as deixam mais lentas temporariamente. E aqui tá algo que vai fazer você repensar tudo sobre inteligência animal. Essas tarântulas usam ferramentas. Observações documentaram indivíduos usando galhos para testar buracos antes de entrar folas para camuflar entradas, detocas e até pedras pequenas para bloquear invasores. É um nível de cognição que coloca elas no mesmo patamar de alguns mamíferos e aves. O impacto ecológico dessa única espécie é imenso. Elas controlam populações de dezenas de espécies diferentes. Sem elas, haveria explosões populacionais de insetos que devastaria a vegetação local. São engenheiras do eco, mantendo o equilíbrio delicado da floresta tropical. Cada tarântula morta significa milhares de insetos a mais destruindo plantas. A capacidade regenerativa delas é quase ficção científica. Podem regenerar pernas perdidas completamente. Em algumas mudas, órgãos internos danificados se curam em velocidades que a medicina adoraria replicar em humanos. Ferimentos que seriam fatais para outros animais são apenas inconvenientes temporários para essas máquinas de sobrevivência. O mais fascinante é que estamos apenas arranhando a superfície do que sabemos sobre essas criaturas. Cada expedição científica descobre novos comportamentos, novas capacidades, novos mistérios. É possível que as tarântulas mais venenosas ainda nem tenham sido descobertas, escondidas em florestas remotas que nunca exploramos. A interação dessas tarântulas com outras espécies venenosas é um campo de estudo completamente novo. Descobriu-se que elas são imunes ao veneno de muitas cobras e escorpiões. Mais do que isso, elas caçam ativamente essas criaturas perigosas. Imagine o nível de confiança evolutiva necessário para caçar algo que mata a maioria dos predadores com uma única picada. Os padrões de coloração não são apenas bonitos, são funcionais. Cada marca, cada tonalidade de azul metálico tem um propósito. Algumas servem para camuflar, outras para avisar predadores, e algumas parecem ser usadas para comunicação com outros da mesma espécie. É uma linguagem visual complexa, pintada em quitina. O ciclo circadiano dessas tarântulas é sincronizado com precisão atômica. Elas sabem exatamente que horas são, mesmo em completa escuridão. Experimentos em laboratório mostraram que mesmo depois de meses sem qualquer pista externa de tempo, elas mantêm seus horários de atividade com margem de erro de minutos. E para finalizar a nossa jornada pelo mundo da tarântula mais venenosa do planeta, deixa eu te contar algo
que pouquíssimas pessoas sabem. Essas criaturas. Estudos de atividade neural durante períodos de descanso mostram padrões similares ao sono REM em mamíferos. Que uma tarântula assassina sonha! Talvez com presas perfeitas, territórios infinitos. Ou quem sabe, pesadelos com predadores que nem existem mais. A Poecilotheria metallic não é apenas uma tarântula venenosa. É um testemunho vivo de milhões de anos de evolução, uma obra-prima de engenharia biológica e um lembrete de que a natureza sempre será mais criativa, mais mortal e mais fascinante do que nossa imaginação pode. Da próxima vez que você ver uma aranha comum na sua casa, lembre-se de que ela é prima distante de uma das criaturas mais letais e extraordinárias que já caminharam. Ou melhor, que já rastejaram sobre a face da Terra. E aí está a criatura que redefiniu o que significa ser venenoso no reino animal. Uma máquina de matar com consciência, memória e talvez até sonhos. A natureza nunca para de nos surpreender. E essa tarântula é a prova viva de que ainda temos muito, muito mesmo, para descobrir sobre o mundo ao nosso redor. Se esse vídeo te fez ver as aranhas com outros olhos, compartilha com aquele amigo que morre de medo de aracnídeos. Quem sabe conhecer melhor não ajuda a superar o medo, ou talvez deixe ele ainda mais apavorado. De qualquer forma, vai ser divertido!